sem azeite, irmão, como é que nós vamos fazer? E quando ele voltar, segundo as Escrituras, ele será o juiz. Será o juiz justo. E aí? Como é que está a nossa intimidade para com Deus? Como é que está o nosso conhecimento com a palavra dele? Nós precisamos muito. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos aproveitar que nós estamos de pé. Vamos orar mais um pouquinho. Feche seus olhos comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, maravilhoso e exaltado seja o Teu nome, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai querido, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, diante da Tua igreja, para trazer a Tua palavra. Pai querido, eu peço ao Senhor que não seja mais eu, mas que seja o Teu Santo Espírito. Pai querido, prepara não somente a mim, ó Deus, mas prepara os corações, ó Pai, que irão ouvir a Tua palavra nessa manhã. Perdoa nossos pecados, lave nossas vestes mais uma vez com o Teu sangue, ó Pai querido. Tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira de nós a nossa autossuficiência, ó Pai querido. E que o Teu Santo Espírito, ó Pai querido, possa trazer de nós, ó Pai, mais uma vez, a alegria, a satisfação de poder estar na Tua presença. Pai querido, assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Se você por um acaso ainda não tem, quero dizer para os irmãos que é o único livro que quando você adquire, ele vem com o autor junto. Amém? Eu escutei essa frase de um pastor há muitos anos atrás, eu nunca mais me esqueci. Eu ainda não era convertido e ele me disse isso. Ele falou, a Bíblia é o único livro que quando você compra, ela vem junto com o autor. E eu realmente creio nisso. E vivo isso, tenho o prazer de viver isso. E continuando nesse clima de aprendizado, eu confesso para os irmãos que essa semana eu confrontei muito a Deus. Conversei muito com Ele, discuti muito com Ele a esse respeito. Como explicar para os irmãos o que é Deus? O que é o amor de Deus? O que é, o que foi, o que será eternamente o nosso Deus? Como? O Espírito Santo falou comigo, apenas fale. Quem explica sou eu. Eu falei, então amém. E já que na escola de hoje, eu creio que há 15 anos atrás eu deixei de acreditar em coincidências e passei a acreditar no agir de Deus. E a escola bíblica de hoje, nós falamos muito sobre o povo judeu, sobre as promessas que Deus tem para ele. E o Espírito de Deus me deu uma palavra para que eu trouxesse aos irmãos nessa manhã, justamente a respeito desse povo. E uma palavra que outrora, a princípio, ela parece bater muito forte, mas quando você começa a ler e entender, você vê o amor de Deus, o agir de Deus ali naquelas palavras. Por favor, abram comigo a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4. Profeta, nossa, gente, se você ainda não teve oportunidade de estudar um pouco a respeito do Antigo Testamento, a respeito dos profetas, pequenos e grandes profetas, aqueles que escreveram muito e aqueles que escreveram pouco a respeito de Deus, você vai perceber que tudo o que os profetas fizeram foram trazer para aquela nação um recado do Senhor. E qual recado era esse? Se conserte, se converta, conheça, aprenda, ande em meus caminhos, porque eu amo vocês. E as suas atitudes
vão gerar consequências. Todos os profetas que você começar a ler, você vai entender isso. Você vai ler, você vai entender Deus corrigindo aquele povo. E como nós sabemos, Deus corrige aquele que Ele ama. E como Deus amou essa nação. Como Deus ainda ama essa nação. Porque Ele não muda. Mas todas as ações desse povo, vai chegar o dia em que eles vão ser julgados. E eles irão receber a consequência de tudo aquilo que eles fizeram para o nosso Deus. Todos encontraram? Oséias capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os que habitam na terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Amém? A igreja pode tomar seus assentos. Confesso para os irmãos que quando eu comecei a esmiuçar esses versículos, eu falei: Senhor, que palavra. Aquele povo tem uma contenda para com Deus. Olha que profundo é isso. Ter uma contenda com Deus. Mas esse povo em que o profeta se referia, naquela época, era um povo que, segundo Deus mesmo disse, era um povo duro de coração, povo teimoso, povo ingrato, povo incrédulo, que, como já foi dito aqui mesmo com o nosso pastor, era um povo que Deus falava: olha, não faça isso. Era a mesma coisa que falar, faz. Um povo que não tinha paciência, queria tudo para ontem. Parece um pouquinho com a gente, né? Queremos tudo para ontem. Eu escutando aqui o pastor André falando a respeito daquele povo de Israel, a respeito do tempo em que ele se levava para que as promessas de Deus se cumprissem naquele povo, eu fiquei pensando: imagina a nossa geração se vivesse naquele tempo. Iríamos perecer. Porque nos dias de hoje nós queremos tudo para ontem. Aí você tem que aguardar 40 anos, 70 anos, 4 anos. Para nós, no dia de hoje, é muita coisa. Eu acho bem difícil muitos de nós conseguir viver naquele tempo, com as promessas de Deus naquele tempo. E infelizmente, nos dias de hoje ainda estamos perecendo, simplesmente por isso, por não conhecer o nosso Deus. Aí você vai me perguntar assim: mas irmão, mas no dia de hoje, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, onde nós podemos conhecer. Só que quem conhece a Bíblia, quem estuda a Bíblia, sabe que a própria Bíblia, em alguns momentos, ela não se deixa revelar. Tem muitas coisas que nós não iremos descobrir nesse mundo. Alguns domingos atrás, eu estava conversando aqui com a nossa irmã, com alguns dos irmãos aqui, estávamos falando a respeito do amor de Deus, e eu disse o seguinte: eu disse que eu creio que nesse tempo não existe ninguém que conheça plenamente o amor de Deus. A todo tempo nós somos surpreendidos por Deus. Está aqui o nosso pastor, que tem vasta experiência com Deus. Eu tenho certeza que Deus surpreende ele também a todo momento. Mas nós só nos surpreendemos com algo que nós não conhecemos, porque senão não é surpresa. A nossa mente ainda é muito pequena para conhecer completamente a Deus. Olha que interessante o que Paulo deixou escrito em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, no versículo 9: porque em parte conhecemos e em parte
profetizamos. Ainda nesse tempo, nós não iremos conhecer plenamente a vontade do nosso Deus, o amor do nosso Deus, o poder do nosso Deus. É impossível para nós. É muito complexo para a gente entender. E eu estou falando isso, irmãos, nessa manhã, para pessoas, frequentadores de uma escola bíblica. Estou falando para pessoas que estão buscando conhecimento. Estou falando para pessoas que se interessaram a aprender um pouco mais. Estou falando aqui nessa manhã para pastores, para professores. Não estou falando aqui para crianças, para nenéns, que estão tomando leite mais. É nosso dever continuar conhecendo, continuar buscando, continuar crescendo. Que como a irmã Renata disse, quando nós éramos meninos, agíamos como meninos. Mas quando nós somos homens, temos que deixar para trás as coisas de menino e começar a enxergar de uma maneira diferente. Aí você vai me perguntar, mas irmão, como conhecer plenamente a Deus? Existe alguma maneira? Eu digo que completamente só iremos conhecer a Deus quando Ele voltar. Quando nós já estivermos nos encontrando com Ele nos ares. Ali sim. Quando nós tivermos esse corpo renovado. Eu creio que lá sim nós iremos conhecer o nosso Deus plenamente. Mas aqui, o que nós podemos fazer é nos esforçar a cada dia. Como a própria palavra nos instrui. Orar sem cessar. Examinar as Escrituras. Fazei prova de mim. Essa é a nossa missão, essa é a nossa obrigação. Vou corrigir aqui. Essa é a obrigação, a missão de quem quer entrar no céu. De quem quer realmente conhecer a Deus no seu íntimo. Conhecer plenamente a vontade e os desejos do nosso Deus. Temos que buscar, aprender, viver. E durante a preparação dessa mensagem, o Espírito Santo me mostrou dois tipos de conhecimento. O conhecimento literal, que é o conhecimento da palavra, e o conhecimento pessoal. Um conhecimento e que muitas vezes ultrapassa o que diz a palavra, vamos dizer assim. É um conhecimento que você tem no seu íntimo. Um conhecimento que você tem, você e Deus. Nós bem sabemos que Deus opera de diversas maneiras, em diversas situações. Você pode examinar, por exemplo, a vida do profeta, do Oséias. Deus mandou ele casar com uma meretriz. Já pensou? Deus te levar para uma situação onde, aos olhos nossos, fala, Senhor, não tem condição. O que o Senhor quer? O que eu vou fazer lá? Andar com essa aí? Como? Para quê? Conseguiu entender, irmãos, como é que a nossa mentalidade é muito pequena diante daquilo que Deus tem para nós? Essa intimidade que nós devemos ter, nós só vamos conhecer a Deus no íntimo, quando a gente, em primeiro lugar, passar pelo conhecimento literal dele. Primeiro, precisamos conhecer a palavra, examinar todos os ensinamentos. Assim como diz o pastor, nós olhamos para a lei aponta para Cristo. Nós olhamos para Cristo aponta para a lei.
Nós conhecemos a palavra nos mostra Cristo. Nós olhamos para Cristo, Cristo nos mostra a palavra. O quão importante é a gente ter o conhecimento, tanto literal como pessoal, com o nosso Deus. Porque a falta disso, irmãos, nos traz ruínas. A falta de conhecimento da palavra de Deus nos traz ruínas. Tudo aquilo que de repente você poderia ter de bom na sua vida, você acaba perdendo simplesmente por não conhecer, por não ter o conhecimento. Certa vez estava conversando com uma irmã aqui da nossa igreja. Ela me disse: irmão, tem coisas que me tiram do sério. Tem coisas que dá vontade de esganar. E eu saio de mim e é difícil controlar. Aí eu disse para ela assim, falei: irmão, sabe que muitas vezes eu já passei por isso. Só que certa vez, eu analisando as cartas de Paulo, fiz um estudo muito raso a respeito das cartas de Paulo, e eu vi ele dizendo assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ser imitador de Paulo, porque Paulo era imitador de Cristo, sem sequer ter andado com ele pessoalmente. E naquela situação eu disse para ele, eu falei: irmã, raciocine comigo. Em meio a uma situação dessa, de advertência, de afronta, faça uma pergunta dentro do seu coração. Se fosse Jesus aqui, o que ele faria? Paulo também não diz? Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim? E se ele nos orienta a ser imitador dele, então também não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E muitas afrontas que nós enfrentamos pela vida, muitas dificuldades, nós devemos parar um pouquinho e pensar: se Cristo vive em mim, o que ele faria? Aí você já pensou? É coisa para crente, irmão, é coisa para crente, é coisa para quem realmente quer ver coisas que os olhos não viram, ouvir aquilo que o ouvido ainda não ouviu. Eu estou falando para esse tipo de pessoa. Diante de uma afronta, diante de um dedo no nariz, você abaixar a cabeça e dizer assim: me perdoe. Ou você abaixar a cabeça e falar assim: eu te perdoo. Você oferecer a outra face. Irmãos, nos dias de hoje é coisa para crente. É coisas para quem quer ter intimidade para com Deus. É coisa para quem quer crescer na presença dEle. E nós aprendemos na palavra do Senhor que quanto mais a gente quer subir, mais nós precisamos descer. Espiritualmente falando, é o inverso do que o mundo nos ensina. Eu bem sei que não é fácil. Nós temos muitas fraquezas. Mas a palavra não diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa aonde? Nas nossas fraquezas. Nós somos tão pequenos diante daquilo que Deus tem para nós. Nós entendemos tão pouco daquele amor incondicional de Deus. Nós entendemos tão pouco. Já parou para se fazer a tal pergunta? Aquela pergunta, né? Que o salmista deixou no Salmo 116. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que tem me feito? O que darei eu ao Senhor? Essa semana eu zapeando a televisão lá e acabou caindo na Rede Globo lá e estava anunciando um programa
sei se, né, se já passou, de uma entrevista que o Pedro Bial iria fazer com uma moça que era judia de nascença, aquela coisa toda. E a moça disse o seguinte: eu não sei o que a gente tem de diferente com o mundo. Ela não sabe, pastor André, o que essa nação tem de diferente com o mundo. Eles não sabem. Não sabem. Igual o irmão falou a respeito do Silvio Santos. Um homem que não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas olha como aquele homem era próspero. Olha como aquele homem era abençoado. A nação de Israel, nos dias de hoje, um país que dizem que não ter água potável. A água lá é dessalinizada. É um país menor do que o estado onde nós vivemos, o estado de Minas Gerais. Bem menor. Mas é um país que de lá sai as maiores tecnologias. Um país onde existem sinais. Um país onde o nosso Senhor Jesus pisou. Já pararam para pensar nisso? E até nos dias de hoje, tem gente lá, aguardando ele voltar, aguardando o Messias. Não reconheceram o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que naquele grande dia, quando o Senhor voltar para julgar a igreja, o julgamento de Israel será pesado. A Bíblia fala que Sodoma e Gomorra serão como santas perto de Israel. Já pararam para pensar nisso? É um povo duro de coração. Deus, como deu a ordem para Moisés, falou: Moisés, você vai cuidar desse povo agora. Moisés falou: Senhor, me mata, mas esse povo, misericórdia. Povo duro de coração, teimoso, idólatra. Mas é um povo amado do Senhor Jesus. Amado de Cristo. Amado. Jesus veio à terra por eles. Mas morreu na cruz do Calvário por nós. Que reconhecemos o poder, a graça, o amor, a misericórdia dele. Por nós que reconhecemos que só estamos aqui porque ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Reconhecemos que nós deixamos as coisas do mundo para trás, que resolvemos dedicar a nossa vida a aprender um pouquinho mais de Deus, pelo amor dele, pela graça dele. Eu creio que se o nosso povo tivesse no coração a importância que é conhecer a palavra, conhecer, ter intimidade para com Deus, eu creio que muitos não estariam por aí sendo enganados, sendo usurpados. Eu creio que o nosso mundo hoje seria muito diferente. Falando fisicamente, a taxa de fumantes no Brasil diminuiu muito drasticamente depois de algumas ações da mídia, divulgando, falando a respeito do que faz mal, divulgando nas próprias carteiras de cigarro aquilo que prejudica, que faz mal. E muitos deixaram o fumo para lá porque foram divulgados, porque foi falado, porque foi pregado. E esse número caiu, porque foi divulgado, porque foi mostrado. Nunca se houve um índice tão grande de homossexualismo no nosso meio nos últimos tempos. Por quê? Está sendo divulgado, está sendo falado, tem gente apoiando,
investimento, a todo instante, todo mundo falando. E o evangelho da salvação? E a mensagem da cruz? Será que está sendo acontecido a mesma ênfase? Na época dos grandes avivamentos, ainda se existia um mover diferente. E quando eu comecei a pensar nisso, o Espírito Santo me levou para a palavra novamente. E ele me disse assim, que no final do tempo, o amor de muitos esfriaria. Então muitas vezes eu não sei se eu me entristeço ou se eu me alegro. Se eu me entristeço em ver o amor se esfriando, ou me alegro em poder ter a oportunidade de ver a Bíblia se cumprir. E a minha oração diária é que eu não faça parte desses muitos que o amor irá esfriar. Muitas vezes eu oro e peço a Deus que desperta em mim a necessidade de ler mais, de orar mais, de buscar mais. Porque é só assim, irmãos, que a gente se livra das garras desse mundo. Desse mundo que está se infiltrando nas igrejas, através dos falsos profetas, que é outra, que está se cumprindo, é uma outra parte da palavra que está se cumprindo nos dias atuais. Sabe? Entrando aquilo, não tem nada a ver, isso pode, não tem problema. O discernimento espiritual está sendo deixado de lado. Não temos que fazer para agradar, para trazer, para mudar, para ganhar jovens. O Evangelho de Cristo nunca mudou, sempre foi o mesmo. O que João pregava? Arrependei-vos de vossos pecados. Esse é o Evangelho puro. Muitos de nós precisamos entender, igual o pastor bem disse muito bem, que a verdadeira prosperidade em nossa vida é quando nós não sentimos falta de nada. A nossa prosperidade é quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, rodeado de problemas, de situações adversas, mas nós dormimos tranquilo, porque nós sabemos que tem um Deus que cuida, que guarda, que livra, que traz solução, que abre porta. Essa é a nossa prosperidade. Nós não precisamos de dormir e acordar preocupado com o dia de amanhã, porque nós conhecemos a palavra e sabemos que Deus cuida. Essa é a nossa prosperidade. A importância de conhecer a palavra de Deus. Porque se a gente não conhece, nós somos destruídos. Nós somos afastados da presença de Deus, da graça de Deus. E muitos que se dizem conhecedores da palavra, a palavra de Deus não diz que naquele grande dia, muitos irão dizer, mas Senhor, em seu nome eu preguei, em seu nome eu expulsei demônios. Quem faz isso? Pessoas que conhecem. E o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí? Então por isso que eu digo, irmãos, é importante conhecer a palavra de Deus. Mas nós precisamos ir além. Não apenas conhecer, mas praticar a palavra do Senhor. Conhecer a fundo.
minha esposa, um tempo atrás, estava lendo um livro de Augusto Cury, se eu não me engano. Ela leu o livro de Augusto Cury, mas não conhece Augusto Cury, pessoalmente. Você entendeu? Muitos conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem Deus no íntimo. Não tem intimidade. Para encerrar, eu gostaria de usar o nosso pastor como exemplo. Quem gostaria de receber do nosso pastor um convite para almoçar ou jantar na casa dele? Todos gostariam. Mas o que eu preciso de fazer para isso acontecer? Eu preciso de ter intimidade com ele. Eu preciso de saber o que ele gosta. Eu preciso de saber o que incomoda ele, o que não incomoda. Eu preciso saber. E isso leva tempo. Para me ter a oportunidade de ter essa honraria de sentar à mesa com ele, eu preciso ter intimidade para com ele. Eu preciso de buscar saber um pouquinho mais do que ele gosta, do que ele quer, do que ele... Eu preciso ter. E como é que eu faço isso? Eu começo estando aqui na igreja. Acabou o culto? Pastor, Pai do Senhor Jesus, uma boa semana. Vamos embora. Eu chego na igreja, pastor, boa noite, Pai do Senhor Jesus. Faz diferença ou não faz, pastor? Estou falando isso fisicamente, tá, irmãos? Estou dando um exemplo aqui nosso. Agora põe isso verticalmente. Eu quero ouvir a palavra do Senhor? Quero. Mas eu não falo com Ele. O pastor diz, Deus não é um Deus que fala muito. Realmente, Ele não fala muito. Mas Ele responde. Se você perguntar, se você colar nele ali, Ele vai te responder. Se você clamar, precisamos ter disso. Precisamos de ter intimidade. Mas para ter intimidade, nós precisamos ter conhecimento. E se a gente não tem isso, nós não temos nada na nossa vida. Tudo se desfaz. Você perde um casamento. Você perde um filho. Você perde amigos, emprego. Aí você vai falar o quê? Que é o demônio está fazendo isso, está agindo, o demônio está terrível na minha vida. Está em nossas mãos, irmãos. Buscar, aprender. Ter intimidade para com Deus. Conhecer Ele realmente no profundo. Conhecer realmente no profundo. Ter intimidade, ver coisas assim que ninguém vê. Nós tínhamos uma moça aqui na igreja, uma recém-convertida, e eu me recordo que num dia que eu estava aqui pregando, eu disse para ela, eu falei, irmã, essa semana a irmã aceitou Jesus. Eu tenho certeza que naquele momento a irmã sentiu coisas que eu com palavras eu não vou conseguir entender, que eu não vou conseguir explicar. Ela realmente é isso, irmão. Coisas que vêm da parte de Deus, que a palavra física não se explica. Coisas que você sente, eu sinto de uma maneira, a irmã sente de uma outra, o pastor sente de uma outra maneira. Por que isso acontece? Sendo que Deus é um só. Porque cada um tem um nível de intimidade diferente do outro. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos aprender cada vez mais as coisas de Deus. Nós precisamos aprender a todo instante. Eu não me recordo uma vez que o nosso professor esteve aqui, trazendo a palavra, e ele disse, sou formado, sou professor, dou aulas, mas eu preciso aprender a todo instante. E realmente é isso. Não existe faculdade de Deus, não existe ninguém formado em Deus. Eu tenho certeza que um dos maiores teólogos que já viu, um dos maiores puritanos, eu tenho certeza, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com eles, pessoalmente, e perguntasse para algum deles, falou, você conhece plenamente a Deus? Não, não conheço plenamente.
Porque o nosso coração ainda é pequeno demais. O nosso entendimento ainda é pequeno demais para as coisas dele. E eu tenho certeza que se ele revelar nossos corações e nosso entendimento, tudo aquilo que ele é, eu creio que nossa mente entra em colapso. Não dá para conseguir entender. Se a gente não consegue entender as coisas tão simples que ele faz no nosso meio, como? O pastor falou a respeito dos milagres, né, que se viam antigamente, do cego voltar a andar, o paralítico, né, o cego voltar a enxergar, o paralítico voltar a andar, e muitas coisas nós não vemos nos dias de hoje. E por que nós não vemos no dia de hoje? Porque muitas vezes falta aquela intimidade profunda. Falta, sabe, aquele amor, aquele carinho, aquela confiança plena naquilo que Deus pode fazer. Falta em nós criar essa necessidade da busca, da presença momentânea, diária. O professor Antônio se assustou comigo um dia que eu disse que na oração, que se o senhor não voltar no próximo segundo, ele disse, mas o próximo segundo é muito pouco, é muito rápido. Mas é isso que nós temos que ter no nosso coração, aguardar o Senhor no próximo segundo. Eu desde antes de me converter, quando eu era menino, eu sempre ouvia os crentes falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E quantas gerações já se passaram, Jesus não voltou. Mas hoje, como não menino mais, eu consigo entender isso. Ele irá voltar, é uma certeza. Só que ninguém sabe o dia. E por ninguém saber, nós temos que aguardar o próximo segundo. Porque se ele vier no próximo segundo e nos pegar desprevenidos, distraídos, sem azeite, irmão, como é que nós vamos fazer? E quando ele voltar, segundo as Escrituras, ele será o juiz. Será o juiz justo. E aí? Como é que está a nossa intimidade para com Deus? Como é que está o nosso conhecimento com a palavra dele? Nós precisamos muito, muito. Eu me recordo dos primeiros dias que eu visitei essa igreja, né, na Rio Branco, uma igreja grande, bonita, e eu falei, aí sentei lá no fundo, aí pensei comigo, falei, esse pastor aí começar a falar negócio de descer chave dourada do céu, esse negócio de eu vou rachar fora. Aí quando ele pegou o microfone e começou a pregar, ele já mandou direto, se não se arrepender, vai para o inferno. Pau! Nós precisamos, irmãos, ter esse choque de realidade na nossa vida. E estou falando por mim também. Eu preciso vencer a vontade da carne, o cansaço. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, ela me perguntou, ela falou, Luciano, por que a gente sente esse cansaço? Sabe? A gente chega em casa, mas morto de cansado, moído. Por quê? Eu falei, porque a gente está no caminho certo. Porque a gente tem no coração a necessidade de ir ao culto, de ir à igreja, de servir a Deus. É por isso. Porque quando essa vontade, com essa necessidade começar a esfriar em seu coração, o cansaço vai embora. Aí você já tem ânimo para fazer outra coisa. Como a própria palavra diz, um abismo puxa o outro. Então, irmãos, se você sentir esse desânimo, esse cansaço, em dias de culto, domingo pela manhã, dá aquela vontade de ficar dormindo, dá aquele sono que você nunca sentiu a semana inteira, se alegre no Senhor, você está no caminho certo.
Use isso como oportunidade de esfregar na cara do inimigo que você é uma serva fiel. Pula da cama, toma o seu banho, desça as escadas, vá glorificando, fecha o portão, tranca a porta e venha para a igreja feliz. Servir a Deus. Esse nosso Deus que nos ama de uma maneira incondicional. Nós somos pecadores, falhos, pequenos, fracos. Nós não podemos nada, nós não temos nada, porque tudo é dele, a glória é dele, o poder é dele. Nós somos assim. Mas nós temos algo de diferente. Nós temos o amor, a graça. Essa mesma graça que o Senhor Deus disse para Paulo. Fala, minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu creio que as horas já se foram. E falar do amor de Deus, falar da presença dEle, é algo maravilhoso. Por mais que eu mesmo não chegue a entender por completo. Mas a minha oração é que um dia eu possa contemplar esse amor, essa graça, no meio daquele grande coral, nas ruas de ouro. Amém? Peço aos irmãos que continuem orando.